Olá galera que curte o meu canal do YouTube, eu sou Samuel Wagner e estou chegando com mais um vídeo devocional para edificar e trazer reflexão para a sua vida. E hoje o vídeo que eu quero trazer para vocês, a reflexão que eu quero trazer para cada um de vocês nesse dia é algo um tanto quanto dramático. Não é tão animado, tão alegre, tão feliz como a gente é acostumado a fazer, até porque é impossível falar de algo como eu vou falar hoje e eu falar sorrindo e eu falar brincando como vocês estão acostumados a me ver. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre as tragédias que têm sacudido o mundo, principalmente nas últimas semanas. Tragédias essas como a que nós vivemos aqui no Brasil, no município de Mariana, onde centenas de famílias tiveram a sua casa devastada, o município de Mariana, a localidade de Bento Gonçalves, que praticamente foi apagada do mapa por causa do estouro de uma represa. E aqui eu não quero falar sobre questões políticas, aqui eu não quero perder meu tempo falando sobre questões empresariais, colocando a culpa em uma pessoa ou em outra, mas eu quero nesse momento trazer um pouco de reflexão sobre o que nós podemos e devemos fazer diante de uma tragédia como essa. Tragédia como a tragédia de Paris, em que quase 150 pessoas foram mortas e ainda estão 99 pessoas até o momento em estado grave em um hospital lutando pela vida por causa do atentado terrorista de um grupo completamente maluco que tem sido usado por Satanás para tirar a vida de tantas pessoas. Sabe, queridos, quando a gente fica vendo essas tragédias, a gente às vezes até se comove, olha para a televisão e às vezes corre uma lágrima, mas eu quero dizer que isso é muito pouco diante do que a igreja pode e deve fazer em uma situação como essa. Sempre que uma tragédia acontece no mundo, as pessoas às vezes se voltam para Deus, mas infelizmente não da maneira correta. Elas se voltam para Deus perguntando: Deus, aonde tu estava? Deus, por que tu permitiu isso acontecer? E a nossa missão como igreja não é ficar perguntando o porquê que as tragédias acontecem, mas o que nós devemos fazer diante de uma tragédia como essa. A palavra de Deus fala que em Romanos, Paulo, pregando para os cristãos da igreja de Roma, ele disse o seguinte em Romanos, capítulo de número 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe, queridos, eu acredito que hoje em dia muitas pessoas falam que é difícil se alegrar com quem se alegra. É difícil a pessoa ver o sucesso de outra e se alegrar de uma maneira genuína, sorrir realmente com a vitória que não lhe pertence. Às vezes as pessoas invejam, porém eu acredito que chorar com os que choram também está ficando muito difícil. Muita gente tem tido a dificuldade de sentir a dor do outro, de sentir o sofrimento do outro e se colocar no lugar da outra pessoa que está lá sem casa. Eu assisti e acompanhei algumas imagens e algumas cenas daquela lama invadindo as casas. E eu falei, meu Deus, e se fosse a minha casa? E se fosse a minha família que nesse momento tivesse completamente devastada por uma lama como essa? Não me interessa saber se a culpa foi da Vale do Rio Doce, se a culpa foi do presidente, da presidente, eu estou pouco preocupado com isso. O que eu me preocupo é saber, meu Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar esse povo? Apenas orar, apenas dobrar os meus joelhos de uma maneira quase que hipócrita dentro da minha casa e dizer, meu Deus, tem misericórdia desse povo, ajuda esse povo. Não, orar é muito pouco, nós podemos fazer um pouco mais, nós podemos ajudar, nós podemos tirar um pouco de nós que temos tanto para poder ajudar essas pessoas, descobrir um ponto de doação, doar 1 litro, 5 litros de água que seja, para demonstrar esse cristianismo que a gente prega tanto nas nossas igrejas. Sabe, querido, se tem uma coisa que o mundo está cansado é de ouvir pregações, o mundo está precisando ver as nossas pregações na prática, o mundo está precisando
precisando olhar para mim e para você e ver realmente algo diferente nessa pessoa. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo de número 2, que as pessoas se convertiam na igreja primitiva, não era por causa das pregações que a igreja primitiva pregava, mas é porque a Bíblia fala que eles compartilhavam de tudo o que tinham, e aquele que tinha 2 carros doava 1 carro para aquele que não tinha, aquele que tinha muita roupa doava metade das suas roupas para aqueles que não tinham. Eu sei que isso é quase que uma utopia no mundo que a gente vive, mas eu escolho acreditar que ainda existe dentro de nós o Espírito Santo, que é poderoso para trazer um espírito de compaixão e nos mover em favor de vidas, nos mover em favor de ajudar pessoas, de estender a nossa mão, de tirar um pouco do nosso para poder ajudar aqueles que não têm nada. E o vídeo de hoje é um vídeo reflexivo para trazer para você essa verdade de que se você fala muito, mas não faz nada, infelizmente, me perdoe a verdade que eu vou te dizer, mas você não passa de mais um hipócrita, que às vezes posta nas redes sociais que você está comovido, Deus tenha misericórdia, mas que não faz nada sobre. Sabe, irmãos, eu prestei atenção no Facebook esses dias e eu vi pessoas brigando até porque um estava colocando a bandeira da França na foto do seu perfil e o outro estava colocando a bandeira de Minas Gerais, e o povo estava se degladiando e estavam brigando entre si, decidindo por qual tragédia deveria chorar, se deveria chorar por Paris, se deveria chorar por Mariana. Gente, que tipo de ser humano é esse que gasta o seu tempo nas redes sociais julgando quem está chorando por Paris, julgando quem está chorando por Minas Gerais? A gente tem que chorar por todos, a gente tem que interceder por todos, porque diante de Deus não tem melhor, não tem pior, não tem tragédia pior. Diante de Deus são seres humanos que precisam do amor da igreja, da oração e da ajuda. E o meu convite hoje é: seja mais humano e seja menos religioso, como a gente tratou no vídeo passado, sobre a diferença entre os amigos de Deus e os religiosos. E hoje eu quero me aprofundar ainda mais nessa questão de religiosidade e te convidar para que você não seja apenas um cristão que fala, mas que você seja um cristão que faz e que age de acordo com aquilo que você pode. Que nós possamos orar por vidas, que nós possamos realmente olhar para o contexto em que vivemos, como até aqui em Fortaleza mesmo, que nós ouvimos falar de tantas mortes e violência. É um verdadeiro atentado terrorista todos os dias o que nós vivemos em nossa cidade, e que você possa realmente se levantar e evangelizar e fazer a diferença e pregar para que pessoas possam ser alcançadas. Minha oração hoje é que Deus tenha misericórdia de Mariana e que Deus nos use para ajudar a Mariana, como a gente vai fazer agora no nosso evento, no Seminário Falando de Amor, que a gente acabou de ter a ideia de separar algumas pulseiras promocionais para poder as pessoas estarem doando água, e com essa água e com uma porcentagem do evento a gente poder estar fazendo uma bela doação para o povo de Mariana, que nesse exato momento, enquanto eu estou aqui sentado gravando esse vídeo, estão em suas casas completamente devastadas, olham para o seu passado e veem tudo aquilo que foi construído levado por um rio de lama. E a minha oração hoje é que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que Deus nos use para ajudar esse povo de alguma forma. Sabe como é que a igreja ajuda? Chorando com os que choram, intercedendo pelos que sofrem e ajudando aqueles que precisam de ajuda. Que esse vídeo te traga a reflexão que você pode fazer muito mais do que o que você está fazendo. Se levanta dessa cadeira onde você fica só dando opinião da vida de todo mundo e de tudo que acontece, como se você fosse um jornalista. Você não foi chamado apenas para divulgar as coisas, você foi chamado para fazer algo por quem está precisando da sua ajuda. Que um espírito de compaixão possa entrar nos nossos corações a partir dessa palavra e que você possa se levantar e perguntar: como eu posso ajudar? Como eu posso fazer algo por essas tragédias e por essas pessoas? A minha oração é isso: seja compassivo, tenha um espírito de compaixão dentro do seu coração, porque era isso que movia Jesus, não era a necessidade das pessoas apenas ou a fé que elas possuíam. Jesus era movido por compaixão. Ele chorou quando ele ficou diante do sepulcro de Lázaro, ele chorava quando ele via o desespero de uma mãe que havia perdido seu filho. Tudo que Jesus fez, ele fez movido por compaixão, e que você seja movido por essa compaixão, porque a Bíblia fala que um dos sinais da volta de Jesus é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Que o seu amor não se esfrie, mas que você ame mais, ajude mais e ore mais por cada uma dessas pessoas.
Senhor Deus, amado Pai, nesse momento eu quero colocar nas Tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que acabaram de assistir esse vídeo. E eu te peço, Espírito Santo, que Tu possa trazer o convencimento, Pai, que Tu possa trazer a consciência de tudo aquilo que nós acabamos de falar. Tua palavra fala que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Este momento é de choro, que nós possamos realmente derramar nossas lágrimas, não apenas, Senhor, de uma maneira hipócrita, apenas sentindo a dor de longe, mas que nós realmente venhamos colocar a nossa mão no arado, que nós possamos fazer alguma coisa por cada uma dessas vidas. Cristianismo, Pai, não é uma questão religiosa, não é um grupo religioso, ou não é simplesmente um partido político, não. Cristianismo é um grupo de pessoas que decidiram ser imitadoras de Cristo, e é isso que o Senhor Jesus nos ensinou, a ter misericórdia e compaixão de cada vida. Pai, que Tu possa trazer o convencimento que somente o Teu Espírito é capaz de trazer, e que essa pessoa que acabou de assistir a esse vídeo possa ser movido por essa palavra, e que ela se incomode com a dor do seu irmão, que ela se incomode com a dor alheia, e que em nome de Jesus Tu possa trazer para o coração de cada uma, Pai, a vontade e o desejo de ajudar, desde um vizinho que mora ao seu lado e que precisa de ajuda, de socorro, de providência, assim como pessoas que estão do outro lado do mundo, em Paris, precisando pelo menos da nossa oração, e pessoas que estão tão perto de nós aqui em Minas Gerais, precisando da nossa ajuda. Eu coloco em Tuas mãos a vida de cada um e te peço, nos faz cristãos semelhantes a Ti, que não vivem uma religião, mas vivem o Teu amor e a Tua graça. É por isso que eu oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E eu encerro esse vídeo com uma frase que fala muito ao meu coração e que tem sido um lema na minha vida, que diz que quem enxuga a lágrima alheia não tem tempo para chorar. Que Deus te abençoe e que depois dessa mensagem você vá e faça aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer por cada vida que Deus colocar diante da sua vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem.